Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é a diferença entre tipos de programação. O vídeo de hoje tem como objetivo ajudar os programadores principalmente a diferenciar os tipos de programação e aqueles programadores que estão mais acostumados com linguagens antigas, como pertencentes à programação estruturada, a fazerem a transição de maneira mais fácil para a programação orientada a eventos, que é a POE, ou principalmente a programação orientada a objetos, que é a POO, que nós já falamos dela em outros vídeos aqui no canal, ok? Então, vamos lá. Programação estruturada. A programação estruturada ela tem algumas características, né? Então, vamos citar algumas aqui com o objetivo de esclarecer e facilitar o entendimento aí. Bom, é uma programação de execução linear, ou seja, o seu código ele é executado do início ao fim de forma linear, beleza? Outro ponto é, isso gera um grande número de linhas em um único programa. Na programação estruturada, você pode ter um bloco de código, né, um módulo de código, vamos dizer assim, com um grande número de linhas para que esse programa seja executado. Como ele é executado de forma linear, isso vai dificultar na manutenção. Ou seja, imagina que no início do seu programa, no início do seu módulo, você tem lá uma variável que tem um valor e já no fim do programa, ela, por alguma razão, ela mudou de valor. E, por consequência, ela acabou gerando um resultado que você não esperava na sua programação. Às vezes, isso vai ser difícil de você identificar, considerando que você vai ter um número grande de linhas para examinar. Outra dificuldade em relação a isso é garantir a consistência dos dados. Exatamente o que eu falei. Esses dados eles podem mudar aí durante a execução do programa e aí você, às vezes, vai ter uma dificuldade maior, com certeza, de encontrar aonde que esse valor foi modificado e por que ele está gerando um valor que você não esperava. Outro ponto é, dentro da programação estruturada, nós temos o conceito de programação procedural, ou seja, você pegar esse número de linhas excessivo e quebrá-lo em vários módulos, né, em várias procedures. E essas procedures vão ser chamadas por outras dentro do código. Quando eu falo procedure aqui, eu não estou falando de banco de dados, eu estou falando de procedimento mesmo. Você vai quebrar o código em pequenas porções diferentes e vai chamá-lo, ok? Bom, também você teria que ter um controle muito grande sobre o fluxo desse programa para chamar um procedimento no momento adequado. E, infelizmente, essa prática começou a cair em desuso por alguns programadores e isso acabou perdendo um pouco da funcionalidade aí na execução linear. A programação estruturada, ela tem como tendência gerar aplicações monolíticas, ou seja, uma aplicação onde toda a funcionalidade está descrita naquele mesmo código. Então, por exemplo, você vai acessar o banco, você vai fazer validações, tudo dentro do mesmo bloco de código, da mesma execução linear, ou seja, então você tem uma aplicação monolítica, onde tudo está concentrado ali dentro. Tá? Isso não é legal. Dificuldade de análises por outros analistas e desenvolvedores. Imagina você pegar um código aí de não sei quantas mil linhas de uma outra pessoa que escreveu para você dar manutenção. Então, até você entender aquele fluxo, entender ali o que aquele programa está fazendo, né? Principalmente de forma linear, isso gera dificuldade. Como exemplo desses tipos de linguagem, nós podemos citar duas aí que foram amplamente utilizadas e também, às vezes, até hoje, são para funcionalidades específicas, como o COBOL e o Clipper. Então, assim, muitos programadores que estão acostumados com a programação estruturada, quando eles se deparam com a programação orientada a eventos ou a programação orientada a objetos, eles têm uma dificuldade de migração, às vezes. Então, nós vamos ver por que isso acontece. Ok? No próximo slide a gente fala sobre a programação orientada a eventos.
A programação orientada a eventos ela também tem uma execução linear, só que ela tem uma diferença significativa. O código é executado somente quando acionado por um evento. O que é isso? Imagina, por exemplo, uma aplicação gráfica, né? Uma aplicação para Windows, por exemplo. Eu tenho um botão OK e um botão confirmar, por exemplo. O que está codificado dentro do botão OK ou dentro do botão confirmar, ele só vai ser acionado a partir do momento em que o usuário chamar aquele botão, né? Ele clicou naquele botão, aquele código dentro do botão vai ser executado nesse momento e só nesse momento. Se não houver o evento, o código está escrito ali e não vai acontecer nada, ok? Por isso também é uma execução linear, porque ele está ali codificado e vai ser chamado quando necessário. Bom, esse tipo de programação foi bastante utilizada na década de 90, né, com linguagens como, por exemplo, Visual Basic e Delphi, né, que eram as linguagens gráficas aí, que traziam uma nova experiência para o usuário. Entre outras, né, que existiram, mas destacando essas duas aí. Também gerava uma certa dificuldade em garantir a consistência dos dados, porque uma vez que ela é de execução linear também, eu tinha que me preocupar, né, com o acompanhamento da informação e dos valores aí dos dados à medida que as linhas fossem executadas. Também classificada como programação procedural, principalmente porque para cada evento ser executado, ele teria que ser disparado, né? O código só seria executado se um evento fosse disparado. Então aí a programação procedural, ou seja, ele foi quebrado em vários, né? Você quebrava o programa em vários módulos e chamava à medida que era necessário. Também geração de aplicação monolíticas, apesar de que nessa época já era possível a gente separar um pouco as funcionalidades dos programas, né? Mas alguns programadores continuavam escrevendo todas as funcionalidades dentro de um botão, dentro de um módulo de código, então também tínhamos muita ocorrência de aplicações monolíticas aí. Dificuldade de análise por outros analistas e desenvolvedores, levando em consideração que o conceito da programação é o mesmo anterior. Beleza? E por fim, chegamos à programação orientada a objetos, né? Que a gente já vem falando dessa programação em outros vídeos aí aqui do canal. O que a gente pode destacar? Como principal ponto, uma mudança de paradigma. Ou seja, tudo é objeto, né? Você não pensa mais como um código linear, um código escrito. Você tem que pensar que tudo que você vai fazer será um objeto. Então, aí que eu acho que é a principal mudança de paradigma que os programadores de outras linguagens e que estejam acostumados com outro tipo de programação precisam ter. A programação ela passa a ser enxergada como um objeto. Tudo que você tem é um objeto. E aí, a partir do momento que você consegue enxergar isso, né, a programação como um objeto do mundo real mesmo, né, porque o mundo que a gente vive, ele é orientado a objetos, né? Tudo é um objeto. A partir do momento que você consegue levar isso para dentro do meio computacional, você começa a enxergar o seguinte: os códigos eles sempre vão estar contidos nas classes e objetos, tá certo? Então, cada objeto, cada classe vai ter a sua função específica. Outro ponto, facilita a manutenção e reaproveitamento, com conceitos como herança e polimorfismo, né? Então, a herança, por exemplo, nós já tratamos aí em um vídeo anterior do canal. Você pode acessar através do card aí em cima, ok? Então, olha só, ele facilita a manutenção e reaproveitamento, porque eu posso herdar de um outro objeto, né? E eu posso também fazer com que esse objeto mude a forma dele, ok? Proteção, evitando alterações e acessos indevidos. Então, aquela
Aquele ponto que nós falamos lá, que você, numa programação procedural, numa programação estruturada, você pode perder um pouco ali a rastreabilidade do valor de um determinado variável ou de algo que você esperava que tivesse um valor e quando você foi ver tinha outro. Isso é bem evitado aqui dentro da programação orientada a objetos, porque a programação orientada a objetos ela tem como um dos pontos fortes a proteção, né, dos dados, que é a questão do encapsulamento que nós também já vimos em um outro vídeo anterior aqui do canal. Proporciona desenvolvimento em paralelo. Isso é fantástico. Eu não preciso ficar esperando, né, dentro de uma equipe, eu não preciso ficar esperando um programador terminar o módulo dele para que eu possa utilizar esse módulo. Basta que eu saiba, né? Basta que eu saiba que esse módulo existe, que aquele objeto existe, e eu, conhecendo aquele objeto, eu posso chamá-lo, né, utilizando as suas propriedades e eventos. Então isso é muito legal. As equipes em geral elas ganham agilidade no desenvolvimento e consequentemente na entrega desse produto. Se o desenvolvedor precisa de uma funcionalidade, basta conhecer o objeto, utilizando suas propriedades e eventos. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto lá que é uma conta bancária e eu preciso utilizar esse objeto em outro módulo que eu estou construindo, eu sei que o objeto conta bancária existe e que ele vai ter, por exemplo, duas propriedades, como o número da conta e o saldo, por exemplo. Então, basta que eu chame esse objeto pegando aí esses valores, né, do número da conta, enfim, o que eu precisar. E, por último, mas não menos importante, é fundamental em programação .NET, né? Em .NET a gente utiliza a programação orientada a objetos. Ela não é uma opção, né? Eu posso desenvolver aí aplicativos, né, com aplicações em .NET não utilizando conceitos de programação orientada a objetos? Pode, mas vai perder totalmente o sentido, né? Eu tenho um super motor, mas eu não consigo desenvolver esse motor dentro do invólucro que eu tenho, né? Dentro aquele carro, aquele modelo que eu tenho ali, ele não pode ser utilizado 100% por o motor não pode ser utilizado 100%, né? Então é uma analogia aí, ok? Então esse vídeo tem como objetivo trazer um pouco para vocês, é um vídeo bem teórico, né? Trazer um pouco para vocês sobre a diferença desses paradigmas, né, de programação, dessas maneiras de se programar e principalmente reforçando aqui, trazendo para vocês que a programação orientada a objetos precisa inicialmente de uma mudança de paradigma na nossa cabeça. O programador tem que enxergar que tudo é um objeto. Só assim essa transição vai ser feita de maneira mais fácil, né? Então esse vídeo de hoje fala muito sobre essa transição aí, tentando ajudar um pouco esses programadores que estão entrando para o mundo da orientação a objetos, né? Então é importante a gente observar esses conceitos para que vocês possam refletir um pouco mais sobre essa mudança. Bom, espero que eu tenha ajudado nessa compreensão. É isso. Até o próximo vídeo.